Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: Em atrito com a Rússia, os Estados Unidos jogam a França na fogueira. Continuamos a falar aqui desta trama interessantíssima que envolve a prisão do fundador do Telegram, que é o Pavel Durov, figura que aparece aí na foto para vocês. Uma trama que envolve estados, uma trama que envolve setores financeiros, uma trama que envolve plataformas de tecnologia, e temos um enredo se revelando aí para a gente, e estamos acompanhando dia após dia essa situação, que é uma situação bastante interessante. Trago aí a seguinte matéria, a matéria do The Wall Street Journal, para a gente abrir essa discussão. Percebam que nessa matéria aí, é daí que eu extraí o título desse primeiro tema que eu discuto com vocês aqui hoje, que é o fato dos Estados Unidos estarem jogando a França na fogueira. Essa é uma trama que envolve a Rússia, essa é uma trama que envolve a França. A Rússia está interessada nesse assunto, o próprio Pavel Durov, ele é russo, mas também tem cidadania francesa, tem cidadania nos Emirados Árabes e tem uma outra cidadania que eu não me recordo agora. E envolve, lógico, os interesses dos Estados Unidos. Então, olhem essa matéria, olhem o conteúdo dessa matéria do The Wall Street Journal aqui. O fundador do Telegram, que eu complemento ali, que tem cidadania francesa também, ele nasceu na Rússia, mas tem cidadania francesa, dos Emirados Árabes, e uma outra que eu não estou me recordando agora. Ele foi cortejado e alvo de governos. A matéria continua. O Pavel Durov almoçou com o presidente francês há 6 anos. Seu telefone foi hackeado no ano anterior pela França e pelos Emirados Árabes Unidos, ou seja, é uma trama que envolve vários países. E agora a gente vê o quê? O The Wall Street Journal. Ninguém aqui vai dizer que esse tipo de matéria vem à tona sem o consentimento dos altos poderes nos Estados Unidos, porque seria uma bobagem falar uma coisa dessa. Uma matéria dessa só vem a público com consentimento de vários setores e para atingir dados objetivos. Aqui, me parece, empurraram mais uma vez, o que não acontece pouco frequentemente, o Macron na fogueira. Então está aqui o presidente francês sendo exposto pelo The Wall Street Journal num almoço que ele teve com o Pavel Durov, onde ele ofereceu ali, né, um suporte ao Pavel Durov em troca da instalação da empresa dele na França. Aí houve um acerto, não houve uma promessa. O Pavel Durov já estava costurando algo com Macron, não estava, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O fato é que o Pavel Durov esteve no Azerbaijão, ao mesmo tempo em que lá se encontrava o Vladimir Putin. A Rússia disse que não houve nenhuma conversa. Aí o Pavel Durov saiu do Azerbaijão, foi para a França, foi preso, e preso, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele continua. Então temos uma trama bastante interessante aí, né? Ontem até estava comentando com a minha esposa sobre isso, falando sobre essa trama como um todo, né? Eu disse que é uma trama interessante, ela envolve uma discussão bastante que chama a nossa atenção. E ela falou, nossa, isso aí parece coisa de filme. Realmente, né? A gente sabe que eu, pelo menos, acho a vida real muito mais interessante do que boa parte das ficções de péssima qualidade que os filmes estão produzindo aí, né? Letras vermelhas. É do interesse dos Estados Unidos a cooptação do Telegram, lógico. Não tem como uma plataforma ficar de fora da brincadeira. Ninguém vai aí ficar funcionando em rede sem estar fechado com alguém. Não queremos isso. É isso que os Estados Unidos colocam. Mas não sob controle total da França. Porque a gente viu várias vezes que, embora a França e Estados Unidos sejam membros da OTAN e atuem em confluência em muitos assuntos,
Tem muitas coisas nas quais ambos discordam e competem. Várias vezes nós discutimos aqui atritos enormes entre a França e os Estados Unidos, disputas pelo mercado de venda de armas. Vimos várias vezes o Macron cruzando, cortando a frente dos Estados Unidos para alavancar a indústria bélica francesa. Ou seja, tem muito desacordo também, não há uma voz única ali, muito embora, lógico, os interesses de conjunto que prevalecem são os interesses financeiros das oligarquias britânicas e estadunidenses, mas tem desacordo ali no meio. Letras azuis. Então assim, ó, cooptar o Pavel Durov é algo importante para a OTAN? É. Os Estados Unidos querem isso? Sim. Preferem o Pavel Durov do lado da OTAN e não do lado da Rússia? Lógico, mas que isso não fique só debaixo do guarda-chuva do Macron. Então me parece que esse movimento francês aí, ele foi revelado muito para queimar a França nesse processo também. Porque se havia, não estou dizendo que há, a gente está passando por várias discussões aqui, tem muita coisa em aberto, estou levantando hipóteses, como eu faço várias vezes, eu não sou o dono da verdade. Mas se há alguma promessa, algum acordo, alguma suspeita por parte dos Estados Unidos que ocorra entre Pavel Durov e o governo francês, tanto é que o Pavel Durov tem cidadania francesa, me parece que estão tentando queimar essas pontes aí. E a prisão do Pavel Durov na França, ela tem a ver, pode ter a ver com isso. Aí vocês podem me contrapor, ou alguém está chegando hoje aqui, né, caindo de paraquedas aqui no canal, ah, mas eu li que ele está envolvido com crimes e tal. Na verdade, o Pavel Durov foi preso porque ele não contribui, isso segundo a acusação da França, com investigações de crimes que acontecem nas redes, na plataforma dele, que é o Telegram. Não é que ele propriamente, não estou dizendo que sim nem que não, mas não há nenhuma acusação de que ele está diretamente envolvido com isso. É que existem crimes que acontecem usando as plataformas e ele não estaria contribuindo para isso. Todo mundo sabe que as prisões políticas normalmente são feitas mediante algum argumento legal. Então, tanto é que se vocês voltarem no tempo e pesquisarem sobre a prisão do Julian Assange, vocês vão encontrar lá que ele foi preso por um motivo, mas lógico, ele foi por muito tempo, ele ainda é uma figura que está se desenrolando disso tudo, mas ele era um preso político. Só que ele foi pego em uma outra situação, criaram ali uma circunstância para enredar ele, e ele foi pego. É o mesmo caso do Pavel Durov. Ninguém vai achar aqui que os grandes criminosos do mundo, que são essas figuras que controlam o governo francês, o governo dos Estados Unidos, estão preocupados com crimes do Pavel Durov. Estão policiando magnatas. Eles não fazem isso, a menos que eles tenham interesses nesses caras. Então, o interesse na prisão do Pavel Durov é cooptá-lo. Letras azuis. O Putin, o Vladimir Putin, esteve no Azerbaijão ao mesmo tempo que o Durov. O que aconteceu lá? Ninguém sabe. Eles se encontraram? Não sei. O governo russo nega. Teria a prisão do Pavel Durov na França alguma relação com o que o Pavel Durov fez lá no Azerbaijão, os contatos que ele fez? Até porque não esqueçam, o governo do Azerbaijão também tem fortes atritos com o governo francês. Protestos que estavam acontecendo na Nova Caledônia, que a França teve um trabalhão para conseguir colocar uma mínima ordem, foram alavancados pelo Azerbaijão em retaliação à forma como a França está dialogando com a Armênia. Então tem muita coisa aí no meio, tem muita coisa que pode ser. O interessante é a gente construir essa trama juntos. A gente vai construindo aqui uma compreensão de conjunto. Eu trago aqui algumas fontes, eu comento o que eu acho, e vocês também comentam daí para construirmos uma compreensão coletiva sobre esses processos como um todo. Está aí a França no mapa, o Azerbaijão pintado de amarelo, a França pintada de laranja, estamos falando desses países aí. Claro, tem a Rússia também, mas não pintei, né? Mas pintei só o Azerbaijão e a França. Mas a Rússia também está envolvida nessa trama. Tanto é que ela é interessada. A Rússia quer dar suporte para o Pavel Durov. Os Emirados Árabes também querem dar suporte para o Pavel Durov. Pode ser que o Pavel Durov tenha estabelecido negociações com vários ao mesmo tempo. Estou levantando hipóteses aqui.
Letras vermelhas, não existe espaço para redes não alinhadas, ainda mais em um contexto de desglobalização, ou seja, esse mundo sem fronteiras, onde todo mundo faz a informação circular livremente, não existe espaço para isso, e, sobretudo, num contexto em que as cadeias de suprimentos vão sendo quebradas, o mundo começa a se fechar em bolhas, sobretudo a OTAN, que não quer negociações com países, entre aspas, não amigáveis, e eu vou discutir o caso da Alemanha aqui no segundo momento hoje, de forma que, assim, a globalização, a globalização cultural, esse processo de suposta queda de fronteiras, a gente sabe que tudo isso é parcial, né? É para alguns e não para outros. E ela não é esse paraíso que o pessoal faz propaganda, lógico, todo mundo sabe disso. Agora, a globalização cultural, os hábitos, as trocas, elas acompanham uma certa rede de cadeias de suprimentos que se estabeleceram. Esse vende para aquele, que transforma no outro produto, que vende para aquele outro, então houve aí uma série de transformações na produção em nível global. Conforme essas cadeias vão sendo quebradas, todos os hábitos, os costumes, as práticas associadas a esse mundo de relações também vai sendo transformada. Todo aquele ideal que existia, ideal, de um mundo sem fronteiras, ele também vai caindo por terra conforme essas relações concretas econômicas também vão se desfazendo. Então, essa coisa de plataforma não alinhada não vai rolar. É bom que o Pavel Durov entenda, é isso que estão mostrando para ele lá na França. Letras azuis, o Pavel Durov também teria negado fechar com o Vladimir Putin, né? Houve isso bem antes, houve uma pressão ali por parte do governo russo. Não teria ocorrido um fechamento entre o Durov e o governo russo. E aí o Durov, ele começa a sua jornada de cidadão cosmopolita. Vários de vocês comentaram que é um devaneio dele, deveria ter fechado com Vladimir Putin, não estaria na cadeia hoje. Vários de vocês comentaram isso. Mas o fato é que ele tem várias cidadanias, apostou nesse caminho, em um mundo que se desglobaliza, e está pagando um preço por isso, né? E houve pressão da Rússia, né? Fechou ou não fechou? Ele fez que não fechou, se fez de revoltado, mas fechou um acordinho com o Putin? Não se sabe. Ele fechou um acordo com todo mundo, com todos os países nos quais ele tem cidadania? Não sei, também não sei. Vamos lá, né? Vamos continuar nessa discussão, porque o CEO do Telegram, que é o Pavel Durov, ele foi transferido para um tribunal francês para possível acusação. Ou seja, o cara continua enrolado lá na França, pelo menos até o momento que eu estou gravando o vídeo. Estou gravando o vídeo às 6 horas, 6h15, do dia 28 de agosto, ou seja, final de tarde e início de noite. Letras vermelhas. A pressão da bolha da OTAN não trata de regulamentação, mas de cooptação da plataforma. Então, o Pavel Durov não está lá pelos crimes que acontecem na rede dele. O Pavel Durov está lá para ser cooptado, para que seja um braço tecnológico alinhado à OTAN. Porque, como eu falei, não há espaço para redes não alinhadas. Isso não vai acontecer. A rede terá que estar ancorada em algum projeto. E, da minha preferência, que esse projeto não censure conteúdos críticos à OTAN. Porque se ele fecha com a OTAN, o grande objetivo ali é acesso aos dados. É para que não haja mais sigilo, para ter acesso a dados. Agora, um segundo desdobramento possível e péssimo, se isso acontece, é a ausência de conteúdos críticos à OTAN. Isso seria ruim, seria bem ruim, porque aí teríamos pouquíssimas plataformas fora desse guarda-chuva da OTAN. Isso seria bem ruim, na verdade. É preocupante. Então, esqueçam essa ideia, estão tentando combater o crime. Às vezes as pessoas veem essa coisa da justiça de uma maneira bem ingênua, né? É bastante ingenuidade. Letras azuis. Teria ele prometido algo ao Macron naquele almoço? Teria fechado algo com o Macron? Conseguiu a cidadania francesa? Tinha uma promessa? E o diálogo com o Putin irritou a França ao ponto de haver uma prisão depois disso? Não sabemos também. Estou levantando aqui hipóteses sobre o que
pode estar acontecendo, né? Mas toda essa conversa, ela é muito, eu acho ela toda muito instigante, porque a gente fica uma espécie de trama de detetive. Tá aí o Mark Zuckerberg, que é o cara do Facebook, da empresa Meta. Letras vermelhas, a consolidação de bolhas e a lógica global das redes terão de entrar em um acordo, porque existe aí uma lógica, isso todo mundo sabe aqui, que existe aquela coisa, expectativa e realidade. Então existe uma tendência da tecnologia a globalizar a da comunicação, só que existe uma tendência das relações de força, dos jogos geopolíticos, de consolidação de bolhas, de desglobalizar. Essas coisas vão ter que entrar em acordo. Como é que isso vai acontecer? Como é que vai se dar esse processo? Isso que está acontecendo com o Pavel Durov revela isso. Revela essa acomodação. E lógico, letras azuis. Os Estados Unidos não se importam com redes globais desde que sejam as suas, porque se não forem as suas não pode. Telegram não. TikTok não. E o Facebook? Aí pode. Facebook, todo mundo tem que usar Facebook, já se viu, não tem Facebook em tal lugar, não tem Instagram em tal lugar, não tem WhatsApp em tal lugar. Que absurdo. Tá, mas vocês estão querendo a mesma. Não, então não pode. Por isso que eu botei a foto do Zuckerberg. Tudo bem se o Facebook for global para os Estados Unidos. Por quê? Porque são redes que eles utilizam como uma máquina sua, uma arma sua. Agora, eu não quero que outras redes se tornem globais. O Telegram precisa obedecer regras. A gente posta uma coisa no Facebook e não fica lá, de jeito nenhum. O Instagram, certos temas são proibidos. E vocês que estão me acompanhando não me deixam mentir, porque sempre que eu tive problemas com essas plataformas, eu postei os recortes para vocês. Minha última experiência e fechei meu negócio com a empresa Meta foi com o WhatsApp, onde eu fiz uma postagem e ou eu tirava os conteúdos que não estavam adequados, ou eu saía fora. É lógico, eu saí fora. Ah, é censura não, é porque o que eles querem não fecha com o que eu quero. Eu tentei ali, né, passar por um lado e por outro. Ninguém é ingênuo. Tem certas discussões que não são bem-vindas ali. Isso não vai acontecer. Aí o cara tem que saber por onde ir. Porque não tem essa coisa. A liberdade de expressão total. Não, eles têm os interesses deles. E é isso que vai acontecer. Como não temos um projeto soberano no Brasil de soberania digital, então teremos que ter várias redes onde existam algumas que permitam isso. E que de preferência as pessoas acessem elas, né? Porque tá todo mundo preso aí nessas redes da Meta. Olha lá o Maduro, ó. O Maduro disse o seguinte: a prisão do Durov reflete uma política de pressão máxima, ataque a redes de comunicação alternativas. O que ele está dizendo? Ele está dizendo o quê? Que redes onde ainda pode-se postar coisas e onde existe um sigilo de dados para que a gente possa trocar mensagens, ou acho, pelo menos espero, estão sendo atacadas. O que o Maduro quer? Redes alternativas, onde pessoas possam ter acesso a certas ideias, como, por exemplo, o que está acontecendo na Venezuela, para além do que a mídia corporativa coloca, para além da visão da OTAN. Quando não houver mais, quando essas redes não existirem mais, a gente não tem mais acesso a essas discussões. Letras vermelhas. O Maduro entende a importância de redes que não estejam sob o controle da OTAN. Isso quer dizer sigilo dos dados e também letras azuis. A rede ainda tolera conteúdos críticos à agenda da OTAN. Quando essas redes não existirem mais, o que a gente faz daí? Como é que a gente se informa? Continuamos aí, já que eu estava falando de Rússia, dessa trama de OTAN, vamos falar um pouco também da guerra que está acontecendo, que é a guerra na Ucrânia entre Rússia e OTAN. A matéria diz o seguinte: o Zelensky disse que a Ucrânia usou caças F-16 contra ataques aéreos russos, que é o objetivo que havíamos conversado lá atrás que teriam esses caças. Primeiro, dada a sua pequena quantidade, dado o fato de que o Zelensky também não dispõe de muitos pilotos, não se prepara um piloto do dia para a noite. A dica que o Zelensky recebeu é: mantenha essas drogas de caças longe
das armas da Rússia. Use-as para abater ataques aéreos. E é o que o Zelensky disse que está fazendo. Letras vermelhas. Os F-16 foram usados para tentar interceptar um grande ataque russo contra a infraestrutura energética, assunto que eu discuti com vocês recentemente. Ou seja, confirmando aquilo que falamos que seria o uso dos caças F-16. Letras azuis. O Zelensky disse que o número de caças é pequeno e que vão ficar alocados ali apenas para a defesa. Porque se esses caças forem abatidos, se perde o caça, se perde o piloto, e aí para preparar um outro piloto é complicado no momento que a Ucrânia vive. Mais um assunto aí. A Rússia afirma que as perdas ucranianas aumentam em Kursk e promete responder à incursão. Qual é a situação de Kursk? Vamos falar novamente de Kursk aí, porque as coisas estão acontecendo lá ainda. Essa incursão não virou a guerra, ela não mudou o quadro geral. Ela promoveu dores de cabeça para o governo russo. A Rússia ainda está trabalhando para expulsar esse pessoal de lá. Foi uma tentativa de promover um desvio de tropas da Rússia para a defesa, para impedir o avanço rápido na Ucrânia, mas isso não aconteceu. Conforme o próprio comandante militar ucraniano, o objetivo era desviar as tropas, isso não aconteceu, ou seja, houve falha no seu objetivo principal. Mas o fato é que gerou uma notícia positiva em meio a tantas negativas que a OTAN tem vivido aí, né? Houve ali um auê, um burburinho, o pessoal ficou bem assanhado, saiu por aí provocando, a Ucrânia vai vencer, a Rússia já perdeu, que vergonha, agora o Putin cai, mas só é o sonho de uma noite de verão. Então a Rússia afirma que as perdas ucranianas aumentam em Kursk e promete responder à incursão. Vem um rebote disso depois. Isso vai ser péssimo para a Ucrânia e para a OTAN. Está ali Kursk pintada no mapa, não foi em toda a região que a Ucrânia promoveu a incursão, e sim numa pequena parte dessa região aí. Letras vermelhas. A Ucrânia já teria perdido 7.000 soldados, não sabemos aí no número total. No começo falaram 1.000, a Rússia falou de 1.000, mas o número foi superado muito rápido, porque já alguns dias depois a Ucrânia já tinha tido 2.000 baixas. Depois jogou-se uma estimativa de 8.000 soldados, que era uma estimativa alta, e ela já foi superada. Alguns números muito altos, pelo menos até o momento, pode ser que chegue nisso, colocam 20.000 soldados. Mas alguns outros que estão sendo mais prudentes colocam 10.000. Ou seja, haveria ainda aí 3.000 soldados ucranianos para serem neutralizados ali na Rússia. Então a Ucrânia já teria perdido 7.000 soldados e centenas de veículos de combate. Isso fora armas e munições que ela perdeu num momento complicado. Letras azuis. A Ucrânia não conseguiu fazer a Rússia desviar tropas para Kursk, que era o objetivo principal. Esse objetivo não foi atingido, né? Aí vamos falar do segundo tema do dia, que é o em ato suicida, lá no título, na parte superior da tela, naquela caixinha preta. Em ato suicida, a Alemanha se afasta da China. Romper com a Rússia energeticamente e com a China industrialmente é um suicídio. É um suicídio econômico para a Alemanha. A Alemanha não cresce, a Alemanha tem problemas políticos. Esse cara que aparece aí na foto com a Angela Merkel, ele não tem mais apelo eleitoral nenhum, popularidade, porque ele está matando a economia alemã. Acredito que os alemães, ao verem essa foto aí, devem sentir um mal-estar absurdo, né? Já tiveram momentos um pouco mais favoráveis, bastante mais favoráveis, políticos e econômicos. Já tiveram uma liderança, e aqui eu não estou dizendo que eu morro de amores pela Merkel, eu estou comparando com o Olaf Scholz, estou colocando uma situação do governo da Angela Merkel, que falava mais grosso no cenário internacional. Pelo menos mais grosso que o Olaf Scholz. O Olaf Scholz é uma figura de tamanho político microscópico. Trago aí a seguinte matéria. Eu peguei um artigo do Portal Político, que é um portal que tem um alinhamento com a OTAN. É um portal dos Estados Unidos, mas que produz conteúdos voltados
para fazer a cabeça dos europeus. Tem uma parte para falar da política europeia e outra para falar da política dos Estados Unidos. Eu peguei do político que volta-se ao público europeu. Por quê? Porque tem aí um texto inacreditavelmente comemorando a tragédia econômica alemã. Se vocês tiverem oportunidade de ler esse texto, leiam, porque ele é incrivelmente, ele incrivelmente celebra a tragédia econômica alemã, ao seu modo. Quem ler vai observar isso. Trago o seguinte, então está aí o seguinte texto. Afastamento em câmera lenta da Alemanha da China. Subtítulo. A Alemanha está a começar a distanciar-se da China, mas a indústria de automóveis não está tão interessada. Vai haver uma crítica à indústria de automóveis aqui que luta para sobreviver. A indústria de automóveis aqui é vista como um entrave. Cara, a indústria de automóveis da Alemanha é um orgulho nacional dos alemães. A Alemanha, desprovida da possibilidade de ter forças militares, que já foi um orgulho alemão, parte da sua identidade nacional está atrelada à sua indústria, ao seu poderio econômico. Se ela perde isso, ela perde sua própria identidade. A Alemanha é um país ocupado militarmente, sem autonomia. É ocupado militarmente pelos Estados Unidos, pelas forças da OTAN. É um país sem autonomia. Se perde a sua identidade, pelo menos com a indústria nacional, que é um orgulho alemão, o que sobraria para a Alemanha no meio disso tudo? Letras vermelhas. O texto celebra que o apogeu... O texto é incrível isso, cara. Isso é incrível. Essa parte do texto eu fiquei um tempo assim chocado. Se realmente eu estava entendendo aquilo que eu estava lendo. Falei, eu estou lendo isso aqui mesmo? Em que estágio de loucura se chegou aonde um parágrafo que coloca uma coisa dessas é admitido sem que as pessoas se revoltem com o próprio texto? O texto celebra que o apogeu industrial da era Merkel acabou. Só que o texto fala assim, entramos num novo momento, num momento mais favorável. Porque agora o momento é de relações estratégicas, de escolher os aliados, os parceiros econômicos, usando critérios geopolíticos, critérios ideológicos. E os caras estão celebrando, eles estão dizendo ali que acabou o sonho econômico alemão. É chocante. Letras azuis. O artigo afirma que a indústria de carros é um entrave ainda, porque quer sobreviver e para sobreviver busca os mercados chineses. Mas não pode mais negociar com a China. A gente vive um contexto no qual, segundo o texto, temos que escolher os nossos parceiros econômicos por um critério de ideologia. Não podemos vender para autocratas, não podemos comprar de autocratas, temos que manter relações com as democracias. Então, esse discurso da democracia liberal, que vamos viver numa bolha de liberdade, ninguém tem liberdade nenhuma. Os países estão se submetendo a todo tipo de humilhação. O Olaf Scholz é um primeiro-ministro humilhado, ele é um capacho. As falas dele são vergonhosas, as condutas dele são vergonhosas. A Alemanha ela é humilhada dia após dia, porque segue uma agenda que destrói ela mesma. Está aí a Alemanha pintada de amarelo e a China pintada de laranja. Letras vermelhas. O texto aponta que a Alemanha tem que focar em melhorar a sua defesa. O foco é na defesa. Por quê? Porque temos uma guerra com a Rússia pela frente. A Alemanha tem que se armar, tem que ter armas da indústria bélica dos Estados Unidos, tem que ser uma liderança da OTAN no continente. Lógico, submetida à agenda dos Estados Unidos, das oligarquias financeiras britânicas estadunidenses, que é a agenda da liberdade, a agenda da democracia. Então os caras enfiam a Europa numa guerra com a Rússia, ou querem desgastar a Rússia desse modo, ficam do outro lado do Atlântico, no caso, os Estados Unidos, do outro lado, né, afastados ali da Europa, e aplaudindo a desgraça europeia e capitalizando sobre ela. Todo esse projeto que aparece no texto, ele celebra o quê? Ele celebra a submissão alemã. O título poderia ser Palmas para a submissão alemã.
letras azuis. O texto quer a Alemanha apoiando o Japão e Taiwan em provocações contra a China, porque, lógico, isso afasta a Alemanha da China. Exercícios já estão acontecendo militares entre Japão e Alemanha, isso também provoca a Rússia. E o Olaf Scholz está sob pressão aí para começar a fazer provocações ali no Estreito de Taiwan, né? Vai ficar passando ali, provocando com embarcações. É um problema para a Alemanha. Ela se enterra cada vez mais. Se enterra cada vez mais. Porque sem o gás russo ela perde competitividade industrial, porque é energia barata, isso lhe dá competitividade. E sem parcerias tecnológicas e os mercados chineses, o que sobra para a Alemanha no meio disso tudo? Sobram os Estados Unidos. Né? Tá aí o Olaf Scholz, líder político alemão, e o Xi Jinping, líder político chinês. Chamar o Olaf Scholz de líder político mas formalmente né? Letras vermelhas. A Alemanha comete suicídio ao cortar relações energéticas com a Rússia e industriais com a China. É um suicídio econômico. Faz tempo que eu estou falando disso aqui. Isso quando o crescimento alemão ainda se duvidar, será que não vai crescer? Será que vai crescer? Eu dizia lá atrás, há anos, isso aí é o caminho da estagnação. E a Alemanha está estagnada desde lá. Por quê? Porque ela segue a mesma cartilha, segue a mesma lógica. Vemos outros países crescendo sim, porque eles estão aproveitando a energia barata da Rússia, estão negociando com países onde vantagens econômicas são levadas em consideração e não submissão geopolítica, submissão ideológica. Letras azuis. A bolha da OTAN quer cadeias de suprimentos amigáveis, que é o termo que eles usam, né? Não, apenas com países democráticos. Democracias versus autocracias. Eu estou vendo no Brasil bastante gente defender essa bobagem. Esse tipo de discurso faz do Brasil um pária dentro do sul global, nos BRICS. Esse discurso é da OTAN. Precisa tomar cuidado com isso. Isso é uma narrativa da OTAN. Vocês pegam os textos de centros de estudos da OTAN, todos propagam essa besteira de civilização versus barbárie, democracia versus autocracias. Não interessa ao Brasil embarcar nisso. Vamos sentar à mesa com os países do G7? Sim, vai sentar numa cadeira de nenê ali, uma cadeira de criança. Sabe aquela cadeirinha para humilhar o Brasil? Senta aqui, Lula, senta nessa cadeirinha de criança aqui. Se sentar, né? Vamos deixar ele de pé ali. Não, Lula, busca lá os pratos para nós, pega lá a bebida, traz ali para mim uma champanhe, mas não abre ela para nós aí, fica servindo a gente. Continuamos aí, tá? Já que estamos falando da China, né? Continuo a falar da China aí porque saiu um artigo, um texto aí que fala o seguinte, né? Dessa preocupação da chinesa com o que está acontecendo ali em Bangladesh e região. A síndrome de Bangladesh se espalhará ao longo da nova Rota da Seda, que tem uma tendência aí, que está colocada e que está preocupando a China. Essas operações todas que os Estados Unidos estão fazendo, por exemplo, teve revolução colorida em Bangladesh e está tendo em Mianmar. Olhem no mapa. Mianmar fica às portas da China. Bangladesh fica ali do ladinho e ela está ali encravada na Índia. Agora, Bangladesh com revolução colorida, Mianmar com revolução colorida, aquela região que fica entre Bangladesh e Mianmar, que é uma região da Índia ali, que fica do lado do Butão, os indianos, se eu fosse os indianos, eu já botaria as barbas de molho com isso aí, porque os caras estão operando na região, e forte. Letras vermelhas. Os Estados Unidos podem construir bases militares em Bangladesh para atacar rotas comerciais chinesas. Me parece que há um objetivo de instalar um problema ali. Letras azuis. A China tem ampliado força militar na fronteira com o Mianmar. Por quê? Porque me parece, eu tenho acompanhado, não falo sempre sobre isso, mas eu acompanho bastante essa situação de Mianmar. Me parece que o governo ali de Mianmar está com dificuldades muito grandes. É um governo que tem boas relações com a China, é um governo militar. Depôs uma presidente civil fantoche dos Estados Unidos. E
E de lá para cá começaram protestos, aí guerrilhas armadas começaram a se infiltrar nos protestos, aí grupos armados foram crescendo, se alinhando, aí projetos da USAID injetando dinheiro pela democracia, apoiando ONGs, aí cada vez mais armas. É uma situação complicada em Mianmar, uma situação bem complicada. O caso de Mianmar é uma revolução colorida típica, né, com todas as características. Thiago, eu estou sem saber o que estudar hoje, nesse final de semana, nesse final de tarde, o que eu faço da minha vida? Leia sobre os acontecimentos em Mianmar. Ali tem um desenvolvimento de uma revolução colorida. Protestos, repressão contra os protestos, contra pessoas treinadas, aí vem ondas armadas. Aí vários grupos treinados, aí já aparecem aqueles grupos com câmeras de alta qualidade para publicar a repressão, para divulgar a repressão nas redes. Aí com escudo, com tudo muito organizado. Cartazes em inglês já pedindo ajuda entendeu? Letras vermelhas. A China monitora a atuação da Fundação Nacional para o Desenvolvimento, que é dos Estados Unidos, que é a tal da NED aí, em revoluções coloridas. Esses processos já miram Taiwan, Tibete, Hong Kong e Xinjiang, que são, né, territórios chineses, com autonomia administrativa, mas territórios chineses, né? Com alguns mais e outros menos, né? Autonomia, sobretudo Taiwan. O caso de Hong Kong tinha mais, mas houve ali vários processos que, inclusive com uma tentativa de movimento separatista alguns anos atrás no governo Trump, que cortaram aí, né, essa possibilidade, porque houve ali um movimento brusco com protestos, a mesma coisa, gente de guarda-chuva para se defender ali, gente com um escudo, e aí a China foi obrigada a fechar o cerco para não perder o controle, né? Então o que a gente vê aí é um trabalho pesado, né, desses agentes estrangeiros. Por isso que os países estão pensando em formas de fechar as portas para isso. Letras vermelhas. A ex-líder de Bangladesh, que é a Sheikh Hasina, que aparece aí na foto, ela tinha boas relações com a Índia e com a China. Estabilizava a região. Só que ela disse que não queria uma base dos Estados Unidos ali, como quando foi ofertada, e acabou para ela, né? Aí acabou o mundo, desabou o mundo em cima da cabeça da mulher. Teve que fugir do país para não ser assassinada. Letras azuis, começou protestos, eu discuti aqui a questão de Bangladesh. Mianmar e Bangladesh dão posição estratégica para os Estados Unidos ali na região. Então, é preciso observar. Aí quem não está pagando para ver, né? Tem gente que não dorme de touca, né? No caso do Kim Jong-un, ali na Coreia do Norte, né? O Kim da Coreia do Norte participa de testes de lançamento de foguete. Tem várias imagens, né? Ele sempre publica ali. Por quê? Letras vermelhas. O teste com sistemas lançadores de mísseis ocorre em meio a exercícios entre Coreia do Sul e Estados Unidos, ou seja, ele está respondendo. Letras azuis. Os mísseis têm alcance para atingir Seul, ou seja, Coreia do Sul, e são envio de recado. O Kim Jong-un tem uma expertise em combater tentativas de assédios contra o seu país, né? Então ele não dorme no ponto, ele está armado até os dentes e só negocia com a arma em cima da mesa, né? Por falar em soberania, o cara mora do lado dos Estados Unidos, o cara vive do lado dos Estados Unidos, o México. Imagina que droga, você tá ali do lado dos Estados Unidos, aquela pressão incrível, terrível em cima. E o Obrador, ele não... Essa imagem, né? Ele não se dobra. É um governante exemplar, né? Sempre mandando um recado forte, uma mensagem forte. Quando ele é chamado a falar sobre temas que ele não quer se meter, e acho que alguns presidentes aí no mundo deveriam aprender a fazer isso, quando não tem aí calibre para se meter num assunto, calar a boquinha e ficar quieto. Eu vi uma vez que lhe perguntaram, ele não me lembro qual é o assunto que ele não queria se envolver. Ele falou, não, eu sou um cidadão provinciano, eu olho muito para coisa do meu país. Claro que o Obrador, o presidente do México, ele atua para ser uma liderança regional. Ele fez isso, ele fez como liderança, ele é uma grande liderança regional. Mas ele sabe driblar as coisas. Mas olhem que conduta que ele teve. Título: o México dá dura resposta aos Estados Unidos e ao Canadá. Matéria da Reuters, mídia corporativa que é para fazer carinho nos algoritmos.
O México congela relações com embaixadas dos Estados Unidos e do Canadá, que criticaram a reforma judicial. O cara tomou isso porque como um gesto inadmissível. Ele diz que é inadmissível esse tipo de ingerência. Os Estados Unidos e o Canadá não têm o direito de ficar dando pitaco em questões que dizem respeito apenas ao povo mexicano. É assim que se faz. É assim que se faz. Ele não chamou os países para governarem junto com ele. Ele disse, não, isso aqui é coisa do povo mexicano, não se envolvam nisso. Claro, por que os Estados Unidos querem um judiciário independente, um judiciário independente, livre, democrático, tudo entre aspas? Porque eles usam o judiciário para bagunçar o país. O Brasil sabe muito bem como é que funciona isso. Sabia e sabe hoje, e soube nos últimos vários anos, aí como é que se usa o judiciário para bagunçar um país de maneira incrível. De forma que a proposta de reforma judicial muda esse panorama, e é ótimo que aconteça. Eu vou falar sobre a reforma judicial que ele propõe aqui, e eu duvido, a menos que o cara seja muito pelego, ingênuo ou mau caráter, que o cara discorde da reforma judicial dele. Letras vermelhas. A reforma judicial prevê eleições para o aparato judiciário. Por quê? Porque ele diz que é preciso transformar esse aparato, essa aristocracia judiciária que atrapalha o México. Sem mexer nessas coisas do judiciário, ele vai ficar sempre gerando bagunça, sempre gerando bagunça. O Brasil está vendo como é. Está vendo como é. Um judiciário estrela que quer aparecer mais do que todo mundo na TV todos os dias, opinar sobre todas as coisas. E gera bagunça o tempo inteiro. Só que a diferença é assim, ó, quando o judiciário ataca o adversário político, um lado aplaude. Aí quando ele vira para o outro lado aplaude também. E nisso a gente fica numa bagunça interminável. O pessoal sempre tem o seu juiz da hora. Uma hora é a direita que aplaude o judiciário contra a esquerda, outra hora é a esquerda que aplaude o judiciário contra a direita, e a gente fica nesse mundo onde tem um poder centralizado nos superpoderes das capinhas dos juízes. Letras azuis. O Obrador disse que a crítica dos Estados Unidos e do Canadá é uma intervenção inadmissível na soberania e na independência. Não deveria se tolerar esse tipo de coisa. E ele não tolerou. Falou, não, que isso? Se meter aqui num tema que é desrespeito ao México? Não. E ele está do lado dos Estados Unidos. E ele depende de negociações com os Estados Unidos. Os negócios entre Estados Unidos e México cresceram muito durante o governo do Obrador. E isso nunca fez com que eles tivessem direito de ficar metendo o bedelho toda hora lá. Ele sofre pressão também, né? Porque tem presidente que o cara critica e o pessoal não gosta, né? Não, ele está sob pressão, parece um balaio de ovos, né? Qualquer coisa, não pode tocar nele que ele quebra, né? Ele não pode fazer nada, tem que entender tudo o que ele faz. Então o Obrador age, tá sob, alguém vai dizer que o Obrador ao lado dos Estados Unidos não está sob pressão. O cara está do lado dos caras, da força mais nefasta no mundo. Letras vermelhas. O Obrador disse que a reforma visa demolir a aristocracia judicial corrupta e antipopular. Então, eleições o povo escolhe e a gente muda esse arranjo que está aí. E discorda disso? Que o judiciário tem uma conduta aristocrática que joga contra os interesses soberanos e populares? Letras azuis. A reforma também ataca super salários de juízes. Alguém discorda disso? Pegando o caso brasileiro, alguém vai defender os salários dos juízes aqui? Está certíssimo ele. Continuamos aí, chegamos no último assunto do dia, porque o Israel promove o maior ataque à Cisjordânia dos últimos 20 anos. Foi uma incursão, ocupação, né? Trago aí a seguinte matéria. Israel lança os maiores ataques na Cisjordânia, ocupada em pelo menos 20 anos. A matéria continua. O Ministério das Relações Exteriores, Israel Katz, que é o chanceler TikTok, né, figura que fica fazendo bizarrices na rede, classificou o ataque como parte de uma guerra total. Então Israel está sempre em guerra total, ele está sempre, entre aspas, lutando pela sua existência. Todo mundo é contra Israel. Existe um grande conluio global contra Israel. Letras vermelhas. Israel disse que sitiou locais na Cisjordânia para impedir a ação da resistência armada. Uma resposta ao que Israel faz.
Israel está destruindo completamente a Palestina, está massacrando civis todos os dias, e a sombra desse massacre massacra a população na Cisjordânia também, ocupa territórios de maneira ilegal. Já o fazia antes desse episódio na faixa de Gaza, inclusive fazia mais na Cisjordânia do que na faixa de Gaza. E embora Gaza sempre viva um inferno, e Israel diz, não, é para impedir grupos armados. Não, é uma resistência, uma resposta àquilo que Israel faz. Letras azuis. Israel quer remover os palestinos de partes da Cisjordânia. Nada diferente do que estão fazendo em Gaza. E nada diferente do que sempre fazem na Cisjordânia. Só que a escala foi brutal. Foi um ataque enorme, uma incursão enorme. Tá aí a Cisjordânia, botei uma seta ali. Israel pintado de amarelo. E pintado de roxo está o território palestino. O território menor, que aparece ali pintado de roxo, é a faixa de Gaza. O maior, que está pintado de roxo, que tem uma seta apontando para ele, é a Cisjordânia. É aí que teve a opressão de Israel. É da que eu estou falando agora, né? Letras vermelhas. Israel sofre a resistência organizada e, segundo fontes, sofre resistência organizada e, segundo fontes, os combates estão sendo ferozes a essa incursão que foi promovida, mas é uma incursão gigantesca. Letras azuis. Para não perder o hábito, Israel atacou e ocupou hospitais, barrou a passagem de ambulâncias, porque Israel não pode perder a viagem. Tem como alvos preferenciais hospitais. Israel ataca hospitais, ataca escolas. E tudo isso vira aí um dia, dois de notícias no máximo, com críticas muito enviesadas, né? Mas sempre frisando que Israel tem o seu direito de resposta. E se isso viesse de países que são adversários da OTAN, os caras passariam um mês inteiro berrando isso na TV 24 horas por dia. Mas um tipo recorrente de atrocidade que Israel comete, tá? O governo israelense financiará a invasão da mesquita de Al-Aqsa por colonos ilegais. O Estado financiando uma prática criminosa em um território internacionalmente reconhecido como território palestino, como espaço sagrado muçulmano. E não há sanções, não há bloqueios, boicotes, não há resoluções que façam Israel parar com essas coisas. Nada como ter aí o apoio e o aval da OTAN, de que diga-se de passagem, Israel nem é membro da OTAN, é um aliado extra-OTAN. Mas faz o que quer, pinta e borda, comete todo tipo de crime, atrocidade possível. Se eu pegar todos os vídeos que eu fiz aqui, tem uma lista infindável de crimes cometidos por Israel que eu falo todo santo dia. Todos os dias tem quilos e quilos de crimes cometidos por Israel. Físicos, simbólicos, culturais, literais. Né? O ministro extremista do patrimônio de Israel alocará $545 mil para visitas financiadas por colonos ilegais à mesquita de Al-Aqsa. É o espaço sagrado dos muçulmanos. Não é um espaço sagrado reconhecido com acesso para Israel. Israel insiste nisso. Está aí uma foto do Ben-Gvir, que é uma das figuras mais abjetas da política israelense, um cara que faz dessa pauta das provocações em Al-Aqsa uma das suas principais atuações políticas. Todos os anos ele está lá fazendo bagunça. Letras vermelhas. E o Ben-Gvir, que é esse cara da foto, ele já disse que Israel vai construir uma sinagoga no espaço sagrado muçulmano. Letras azuis. Israel desrespeita leis internacionais sobre a mesquita. Não está nem aí. Então, é um espaço internacionalmente reconhecido como muçulmano, espaço sagrado muçulmano, mas o Estado de Israel está bancando, a matéria está apontando isso aí. É complicado, né? E aí chegamos ao momento final do vídeo, momento de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. O que
garante efetivamente a existência do canal com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. Aí estão 3 formas de apoio, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo, que mantém o canal, porque o que mantém o canal é a ajuda solidária de vocês. Primeira forma de apoio por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix. Está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, o número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, ajuda aqui pelo YouTube, o botão fica embaixo do vídeo. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que vocês quiserem, que estiver dentro daquilo que vocês quiserem apoiar. Repito, as 3 formas são bem-vindas, repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.